Uns dizem, eu sou calvinista, enquanto outros, eu sou arminiano. Afinal, o que cada uma dessas correntes teológicas defende na sua confissão de fé, calvinismo e arminianismo, é isso que vamos estudar na aula de hoje. Fique com a gente até o final. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Instituto Teolosofando, transformando vidas através do conhecimento. Chegamos na nossa última aula sobre a série A Doutrina da Salvação. Obviamente que retomaremos esse tão importante tema para a igreja em breve. Espero de coração que vocês tenham gostado, curtido cada momento nosso aqui, que tenha aproveitado ao máximo. Na aula de hoje, vamos buscar compreender os 5 pontos do calvinismo, como também os 5 pontos do arminianismo, suas principais diferenças, como seus pontos de convergência. Portanto, tome aí o seu material de apoio e vamos trilhar juntos o caminho do conhecimento. Como vocês já estão acostumados com a nossa metodologia, nós sempre buscamos iniciar nossa aula apresentando os nossos objetivos específicos. E observe, primeiramente, compreender os 5 pontos da visão soteriológica calvinista. Então, nós partiremos da visão da soteriologia calvinista. Como segundo objetivo, entender os 5 pontos da visão soteriológica arminiana e, por último, compreender que aquilo que nos une é mais forte que as nossas diferenças teológicas. Vamos iniciar, portanto, analisando os 5 pontos do calvinismo. E, primeiramente, eu preciso lhes informar que nós não vamos aqui seguir uma ordem como está proposto na teologia sistemática que defende o calvinismo, mas nós vamos seguir uma ordem lógica, tá bom? Primeiramente, depravação total, é o primeiro ponto do calvinismo, e aqui eu já adianto que nós temos um ponto de convergência entre calvinismo e arminianismo. Posteriormente, no segundo ponto, graça irresistível, como também expiação limitada, eleição incondicional e perseverança dos santos, os 5 pontos do calvinismo ou da doutrina calvinista sobre a salvação. O que é depravação total? Luiz Berkhoff, na sua teologia sistemática, nos apresenta que a expressão depravação total indica que a corrupção, ou seja, o pecado, abrange todas as partes da natureza do homem, todas as faculdades e poderes da alma e do corpo, como apresentado também por Hernande Dias Lopes, trazendo uma ilustração sobre o pecado. Ele diz que o pecado enfiou todos os seus tentáculos em todas as áreas da vida humana: razão, emoção e volição. Em síntese, depravação total quer dizer que todos os seres humanos, em todo o seu ser, foram atingidos pelo pecado, tá bom? Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 7, versículo 17 ao 20, que de maneira que agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este eu faço. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Observe que, segundo o apóstolo Paulo,
O pecado é algo que está nele. O pecado é algo que está no homem, que faz parte do interior do homem. E este pecado atingiu a todos sem exceção. E Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, depravação total significa que o pecado atingiu todas as áreas da vida humana, como também toda a raça humana. O segundo ponto da doutrina soteriológica calvinista é graça irresistível. E John Piper vai afirmar no seu livro Os 5 Pontos do Calvinismo o seguinte: a doutrina da graça irresistível não significa que toda a influência do Espírito Santo não possa ser resistida. Significa que o Espírito Santo, sempre que quer, pode vencer toda a resistência e tornar sua influência irresistível, ou seja, eficaz. Ele também acrescenta: a doutrina da graça irresistível significa que Deus é soberano, e aqui calvinistas e arminianos defendem isso, é um ponto de convergência nas doutrinas, e que pode suplantar toda resistência quando quiser. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, conforme a referência de Daniel 4:35. Os Salmos de número 115, verso 3, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Jó 42:2, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então, a graça irresistível significa dizer que o Espírito Santo, quando ele desejar efetivamente, ele vai trazer este homem para a salvação. João 6:44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Como terceiro ponto da doutrina soteriológica calvinista, nós podemos destacar a expiação limitada. E o que é expiação? Vamos começar por aqui. Expiação é a obra de Deus em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, cancelando a nossa dívida, a dívida do nosso pecado, e satisfazendo a ira de Deus contra nós. Nesse sentido, a morte de Cristo foi necessária, porque Deus não mostraria uma consideração justa por sua glória e por sua graça se ignorasse os pecados da raça humana. Portanto, expiação traz esse sentido de cancelar a dívida do pecado, satisfazer a obra ou satisfazer a ira de Deus. No sistema soteriológico calvinista, Cristo morreu não por toda a humanidade, tá bom? Mas Cristo morreu apenas pelos eleitos de Deus. Portanto, nesse sentido, a salvação é limitada aos eleitos. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E mundo aqui, para o calvinismo, é mundo dos eleitos, não mundo no sentido cósmico, ou no sentido de totalidade da raça humana, mas apenas uma salvação limitada aos eleitos. Resumindo esses 2 pontos últimos aí na visão soteriológica calvinista, quando Deus chama, ele chama eficazmente, tá bom? Eficazmente, doutrina da expiação limitada. Vamos agora ao 4º ponto da doutrina soteriológica calvinista, que é eleição incondicional.
Augusto Strong, na sua teologia sistemática, diz que eleição é o ato de Deus pelo qual, em seu soberano agrado e não por mérito previsto nos homens, ele escolhe alguns dos numerosos pecadores para serem os receptores da graça especial do seu Espírito e assim serem participantes voluntários da salvação em Cristo Jesus. Então, quando nós falamos de eleição incondicional, estamos afirmando nesse sistema soteriológico que Deus é um ato de Deus pelo qual, em seu soberano agrado, em seu soberano desejo, e não por mérito do homem ou mérito do homem, ele escolhe alguns para a salvação. Atos 13:48 diz: e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Romanos 8:29, porque dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então, dizer que a eleição ela é incondicional é afirmar que a salvação é um ato soberano de Deus que independe da vontade humana e que ele escolheu apenas alguns, apenas os eleitos, para a salvação. E por último, como quinto ponto do calvinismo, nós temos a perseverança dos santos. Mais uma vez eu recorro a Louis Berkhof, na sua teologia sistemática, que ele diz que a doutrina da perseverança dos santos tem sentido de que aqueles que Deus regenerou e chamou eficazmente para um estado de graça não pode cair nem total, nem definitivamente, mas certamente perseverarão até o fim e serão salvos para toda a eternidade. João 10, 27 ao 29, o texto bíblico nos diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me dá é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Então observe como quinto ponto da doutrina da salvação desse sistema calvinista, aqueles que foram eleitos e eleitos de forma condicional, e nós precisamos reiterar isso, estes perseverarão até o fim por toda eternidade. A partir de agora, nós veremos os 5 pontos da doutrina soteriológica arminiana. E como eu já havia dito no início da nossa aula, aqui inicialmente nós temos um ponto de convergência, que é a depravação total, depois eleição condicional, expiação ilimitada, graça resistível e perseverança dos santos em Cristo Jesus. São 5 pontos do arminianismo. Nós já fizemos menção de Louis Berkhof na sua teologia sistemática, quando ele diz que depravação total indica que a corrupção, que o pecado abrange todas as partes da natureza do homem, todas as faculdades e poderes da alma e do corpo. Portanto, nesse sentido, tanto calvinistas quanto arminianos convergem na sua doutrina sobre a salvação. Bom, Gênesis 3:5 é um texto importante para a nossa compreensão, pois diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então o pecado, ele atingiu a todos, atingiu a toda a raça humana, conforme a referência de Romanos 3:23, que
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como também o pecado, a corrupção, atingiu todas as áreas do homem, seu desejo, suas emoções, sua espiritualidade e seu corpo. Isso significa depravação total, tá bom? Eleição condicional é o segundo ponto da doutrina arminiana. E com referência a isso, nós podemos dizer que o vocábulo eleição, no contexto soteriológico, não significa que Deus escolheu alguns para serem salvos e outros para a perdição, conforme a compreensão calvinista até mesmo da dupla predestinação. No que diz respeito à salvação, eleição é uma atividade de Deus, nós não negamos isso, tanto calvinistas quanto arminianos, mediante a qual ele, através de Cristo, elege algumas pessoas para a salvação e privilégios, baseados na escolha inicial feita por essas mesmas pessoas. Ou seja, aqui no sistema soteriológico arminiano, o livre-arbítrio também é estudado como um dos seus pontos principais na doutrina. Nós não estudaremos hoje aqui, mas nós temos uma aula aí somente sobre livre-arbítrio. Eu lhe recomendo a recorrer quando for necessário, também quando você sentir o desejo. Portanto, a eleição ela é um ato soberano de Deus, obviamente nós não negamos isso, mas é segundo a sua presciência, conforme 1 Pedro 1,12 ou 1,2. Antônio Gilberto, na Teologia Sistemática Pentecostal, ele contribui assim: Deus não elegeu uns para a salvação e outros para a perdição. O homem é capaz de fazer a livre escolha. A salvação não é um decreto divino, apesar de ser um ato soberano, pois seria um fatalismo cego e impróprio atribuído a Deus. Walter Brunelli argumenta que a eleição para a salvação é corporativa, bem como cristocêntrica. A eleição de Cristo envolve implicitamente a eleição da igreja. No sistema soteriológico calvinista, a eleição é um ato incondicional, como também pessoal. Tá? No sistema soteriológico arminiano, a eleição ela é condicional, como também ela é corporativa. Ou seja, os eleitos, no caso, são eleitos em Cristo e eles são eleitos de forma corporativa, pois eleitos em Cristo é a igreja. Então não existe eleição e predestinação individual no sistema soteriológico arminiano. O terceiro ponto é expiação ilimitada, também chamada de expiação universal qualificada. E para mim, obviamente, é uma das doutrinas mais claras de toda a Bíblia, pois a expiação ela é universal. Nós temos referências, muitas referências, como João 1,9, 1,9,29, 3,16 e 17, Romanos 5, 15, 18, 1 Timóteo 2, do 3 ao 6, Hebreus 2, 9 e outros textos também que corroboram. Silas Daniel vai dizer que somente os que creem em Cristo são associados à obra expiatória. Ou, em outras palavras, Cristo morreu por todos, mas a salvação só se torna eficaz na vida daqueles que não resistirem ao chamado divino, ou seja, os eleitos em Cristo Jesus. Tá? Roger Olson, ele diz: isso não quer dizer que toda a humanidade se salvará incondicionalmente, mas apenas que a oferta sacrificial de Cristo satisfaz as pretensões da lei divina, de maneira que tornou a salvação possível a todos. A redenção, portanto, é universal ou geral no sentido de provisão, mas especial ou condicional na sua aplicação ao indivíduo. A Bíblia diz que Deus deseja que todos se salvem. Portanto,
Nesse sistema soteriológico, a expiação ela é ilimitada. O desejo de Deus é que todos se salvem. Portanto, a salvação ela é oferecida a todos e está disposta e disponível a todos, mas ela só se torna eficaz naqueles que responderem positivamente o chamado para a salvação. E aqui nós já abrimos espaço para o quarto ponto do calvinismo, que é a graça resistível. Graça resistível. Nesse sentido, a doutrina da graça resistível estabelece um entendimento bíblico de que a ação do Espírito Santo na vida do pecador pode ser resistida, ou seja, ao homem é dado a liberdade de resistir, recusar ou não a oferta de salvação, em virtude desta graça ser resistível, tá? E portanto o homem pode cair, não vamos ver mais à frente, decair da graça, perdendo então a possibilidade da salvação. O pecador possui a liberdade de receber a salvação ofertada ou rejeitá-la, é o argumento do arminianismo, e por conseguinte viver uma vida de pecado. É possível ainda, dentro desse sistema soteriológico, que uma pessoa alcançada pela graça salvadora e salva por ela, rejeite futuramente essa graça e acabe se desviando da fé. Nesse sentido, a ação do Espírito Santo na vida do pecador é convencedora, tá bom? E não impositiva, não impõe, ele convence. Armínio, nós vamos encontrar isso no volume 1 das obras de Armínio, ele diz porque a graça é branda e se mescla com a natureza do homem para não destruir dentro dele a liberdade de sua vontade, para lhe dar uma direção correta, para corrigir a sua depravação e para permitir que o homem possua as suas próprias noções adequadas, enquanto, pelo contrário, essa predestinação introduz uma espécie de graça que tira o livre-arbítrio e impede o seu exercício, e aqui ele faz uma crítica com relação à doutrina soteriológica calvinista, porque as representações da graça que as Escrituras contêm são descritas como podendo ser resistidas, Atos Apóstolos 7:51, e recebidas em vão, 2 Coríntios 6:1. Assim, argumenta Armínio, é possível para o homem evitar ceder o seu assentimento à graça e recusar toda a cooperação com ela. Atos 7:51, que é um texto muito usado para os arminianos nesse sentido, ele diz: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Apocalipse, capítulo 2, versículo 21, ao texto à igreja de Tiatira, diz: e dê-lhe tempo para que se arrependesse de sua prostituição, e não se arrependeu. Lucas 13:24, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vós não aceitastes. Então, portanto, na compreensão soteriológica arminiana, a graça pode ser resistível. E aqui nós abrimos espaço para o quinto ponto da doutrina soteriológica arminiana, que é a perseverança dos santos em Cristo Jesus. Armínio, ele vai evitar o termo decair da graça. Ele não adota muito esse termo na sua soteriologia, nas suas obras. Ele prefere perseverança dos santos em Cristo Jesus, tá bom? Esse sentido de decair da graça nós encontramos na Bíblia, que é a apostasia. A apostasia.
Acompanhe comigo aí na sua tela. No início da fé em Cristo e da conversão a Deus, o fiel se torna um membro vivo de Cristo. Se ele perseverar na fé de Cristo e mantiver uma boa consciência, permanecerá como um membro vivo, mas se ele se tornar indolente e se não tiver cuidado consigo mesmo, se der lugar ao pecado, ele se torna passo a passo meio morto e prosseguindo desta maneira, por fim, ele morre inteiramente e deixa de ser um membro de Cristo. Armínio, nas suas obras, lá no volume de número 3. Então, portanto, nós temos aqui a liberdade humana em voga, como também nós temos a consciência da perseverança em Cristo. Então, nesse sistema de salvação, ou nesse sistema doutrinário sobre a salvação, cabe ao homem também perseverar em Cristo Jesus. 1 Timóteo 4, 1, 2 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Só pode se apostatar aquele que um dia esteve na fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria concupiscência, ou a sua própria consciência. 2 Coríntios 15, 1 e 2 diz: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo que também sois salvos. Se o retiver tal como vos tenho anunciado, se é que não credes em vão. E Hebreus 3, 12 e 14, o texto nos diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Só se aparta quem esteve próximo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da vossa ou da nossa confiança até o fim. Roger Olson, ele diz: o estado do crente não pode ser confundido com sua posição. Ele permanece seguro por causa da fé. Sua posição é resultado da graça de Deus que ele aceitou pela fé. Ele permanece justificado, vestido com a justiça de Cristo. Então, cabe ao homem, dentro desta compreensão soteriológica arminiana, perseverar até o fim em Cristo Jesus. Nós temos aqui, de um lado, os 5 pontos do calvinismo apresentado a vocês e os 5 pontos do arminianismo. E eu quero concluir esta aula com uma frase de Roger Olson, quando ele diz: antes de dizer eu discordo, devemos ser capazes de verdadeiramente dizer eu entendo. E isto vale tanto para calvinistas quanto para arminianos. Ou seja, antes de discordar de alguma coisa, eu preciso entender o que é aquela coisa. Antes de discordar de um sistema soteriológico, eu preciso compreender aquilo que ele defende. E eu gostaria de lhes deixar 3 conselhos práticos. Primeiro, conserve a humildade. Conserve a humildade. Eu não tenho dúvidas que nós encontramos irmãos calvinistas piedosos, tementes a Deus, fiel às Escrituras Sagradas, como também encontramos irmãos e irmãs arminianas que defendem esta doutrina, a compreensão desta doutrina soteriológica, que também são fiéis, que também são perseverantes, que também
buscam agradar a Deus através da sua palavra. Então conserve a humildade. Aqui nós não estamos num conflito, numa guerra, de um lado arminianos e do outro lado calvinistas. Nós precisamos ser humildes até mesmo a ponto de entender que é apenas um sistema doutrinário, tá bom? E tanto Calvino quanto Armínio, que foram aqueles que sistematizaram esta doutrina, são homens comuns, são homens pecadores e podem ter falhas dentro desse sistema soteriológico. Então, primeiramente, conserve a humildade. Segundo, preserve a unidade. Aquilo que nos une, que é Cristo Jesus, é mais forte, é mais consistente do que a nossa doutrina ou do aquilo que nos diferencia. Tá? Então, preservemos a unidade em Cristo Jesus. E o último conselho, abrace o paradoxo. Abrace a possibilidade, tá bom? Do paradoxo, de buscar compreender a doutrina do outro, o sistema soteriológico do outro, pois, como eu disse anteriormente, nós temos tanto de um lado arminianos convictos, fiéis e tementes a Deus, como do outro calvinistas também, convictos, tementes e fiéis a Deus. Abrace a possibilidade do paradoxo, tá bom? Eu concluo esta aula citando Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A origem e a fonte da salvação é Deus, em Cristo Jesus. E se este conteúdo tem agregado valor à sua vida, não se esqueça, deixe aí o seu joinha, compartilhe com os seus amigos, assista às outras aulas disponíveis aqui no nosso canal. Nós já temos aí 2 playlists, 2 séries completas sobre a doutrina da salvação, como também sobre a doutrina de Deus. E se ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva, para que você possa aí estar sendo inteirado daquilo que está sendo preparado com muito carinho para você, tá bom? Nós iniciaremos na semana que vem uma nova série com o título Você entende o que lê? Fique com a gente, pois nós temos muita coisa sendo preparada com carinho, com amor, de forma gratuita para chegar até você. Um abraço e até a próxima aula. Yeah.